Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força, a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui nesse local para fazer a investigação, aonde a família veio com a gente mostrar o local, tá? Só que a porteira ela tá tomada de mato, né, para descer para cá. E aí eles iam mostrar para nós, falou se nós, já que nós tinha coragem, né, de descer onde é a porteira, onde era, né? Ela ainda tá a porteira lá, eles veio com a gente, né? E eles entrou para mostrar onde que ia descer. Tinha porteira e na beirada da porteira um trio enorme, só que cheio de mato. Eu falei, não tem condições, tinha que andar mais ou menos 1,5 km. Eu falei, não, eu vou chegar lá tão cansada, né, e não vou conseguir fazer a investigação. E outra, até nós andar 1,5 km no meio desse capim, a gente tem medo. Aí ele falou, não, aqui o perigo tem muita jararaca. Não tem cascavel, tem jararaca. Eu falei, então, mas é perigoso do mesmo jeito e eu tenho medo mesmo, não importa qual a raça da cobra, eu tenho medo de todo jeito. Aí ele falou, então vocês vão ter que rodear. E para rodear, vocês vão ter que andar longe, porque a entrada é essa, porque a gente não mexe mais, porque a fazenda aqui, gente, é muito grande, muito grande. Ficou só a casa lá em cima, que é a casa sede, que eles não desmanchou, que é onde eles passam final de semana, né? Só preservaram lá. O resto é floresta, vamos falar assim, para não ficar falando toda hora mato, porque na diretriz do YouTube eles entendem que tomar, entendeu? A uma pessoa. Então a gente vai tentar falar floresta. É muita floresta e é muito assim, muito capim, muita sujeira, né? O resto para baixo. E aí eu falei, então eu prefiro nós rodear por baixo, todinho, pra gente chegar aqui que pelo menos tem estrada, né? Deixamos o carro aqui em cima. E aqui tem estrada, porque na verdade o local é aqui, é 1,5 km, mas nós tivemos que andar, porque a gente tem que passar por baixo mais 12 km, mas é de carro, né, gente? É bem diferente do que você andar, né? Andar a pé, né? Eles foi lá, mostrou a entrada, falou onde era a porteira, mostrou certinho, do lado eles mostrou onde era o trio que podia descer. Falei, não, para nós não dá. Deus o livre. Aí a gente rodeou, né? Eles pediram pra gente fazer essa investigação. O que é isso? Eu escutei mexendo agora de novo. Como eles falaram que tem muita jararaca. Misericórdia. Deus o livre. Tem que olhar sempre o chão, né? Se não vem andando. Me arrepiei. E eles disseram assim, eles veio com a gente, mostrou lá, depois a gente deu a localização, a gente veio por aqui. Mas eles não querem aparecer porque tem gente da família que não quer, né? Não gosta desse tipo de trabalho. Então é assim, cada um acredita, tem gente que não gosta. Então a gente entende isso. Até por isso quando eu falo que alguém chega no meu canal e fala que não gosta, então esse aqui é um trabalho que a gente faz e é para quem gosta do meu trabalho, né? Para aqui no meu canal é para quem gosta. E aí eles falaram assim, então você faz a investigação, não fala nosso nome, apenas, né, o nome do meu pai. Eles eram em 6 irmãos, né? O mais velho tinha muito problema com a família. Inclusive os outros irmãos aí, né? Tinha 4 lá, né, amor? Só falava faltando um. E esse mais velho, tá? Que é o problemático, gente. E o outro não mora aqui, mas esses 4 sempre vêm aqui na sede da fazenda. Eles não venderam a fazenda porque a fazenda está com problema aí até hoje de herança, como que fala, amor? Né, amor? Não é processo, não é processo, é um monte de coisa, né? Inventário, Inventário, né? Isso aí, eu tinha esquecido o nome. E um monte de coisa que envolve isso aí, tá? E eles contaram assim que esse irmão mais velho sempre tinha problemas. Ele fazendo faculdade, o pai ajudou os outros filhos
também a estudar. Também deu uma casa para cada um na cidade, porque o pai era muito bem de vida, uma fazenda muito grande. Ele tinha outra fazenda que ele vendeu para ajudar os filhos. E essa fazenda era a menina dos olhos dele, ele falava. Que essa fazenda, ele não saía daqui não. Aqui mesmo, ele ia ficar para sempre. E ele ajudava a família, só que de vez em quando dava briga entre ele, né, o pai e o filho mais velho, porque esse filho mais velho sempre queria dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro. E ele deu uma casa para ele, deu dinheiro para ele estudar, mesmo assim o dinheiro não dava, ele vinha, acabava discutindo, a mãe tinha que interferir na discussão, porque ele falava que ele não estava sabendo administrar nada e que já estava velho e que tinha que passar para os filhos administrar, para tomar conta e acabar com isso logo. Então o pai sofria, a mãe sofria, porque assim, eles construíram tudo isso, né? Com muito trabalho, com muitos anos, né? Trabalhando. E depois acontecer tudo isso, do filho querer que tem que passar tudo para os filhos e ele não tem mais condições. Os outros filhos não concordavam, porque ele era o problemático da família. E até que um dia o pai dele tinha costume de montar a cavalo e todo dia à tarde ia olhar o gado. Tinha gado de perder de vista. Aqui tudo pasto, tá, gente? Aqui era pasto. Aqui era pasto, tá? Tudo aqui. Esse mato que tem aqui agora, floresta, é difícil. A gente costuma falar, não tem jeito. Tem uma escrita que falou, se você sabe que não pode falar, não fala. Mas é assim, é a força do hábito, né? Então a gente não consegue controlar. É automático. Né? É automático. Como meu vídeo tá pegando aí, né? Então, não sei o que acontece, né? Só Deus na misericórdia. E aí aqui tudo era pasto, era do pasto aqui. E o pai dele tinha o costume de montar a cavalo todo dia à tarde, só se ele não estivesse na fazenda. E sair olhando o gado, porque o gado que ele tinha era de perder de vista mesmo, gente. Era muito gado mesmo. Inclusive ele queria que o pai vendesse um pouco do gado para dar o dinheiro para ele, porque ele estava devendo, sempre devendo, e o pai dele nunca descobriu o que tanto ele devia. E ele desceu, e daí o pai dele viu ele e teve até uma surpresa, né? Porque o filho, logo aquele que não faz nada, que briga com ele, veio até ele, né? Aí ele chegou perto do pai dele e falou pro pai dele se ele ia vender o gado ou não. Aí o pai dele falou, não, o gado é para crescer cada vez mais. Um dia, quando eu se for, aí sim, vocês vendem, aí vai ter muito mais, vai dobrar isso aqui, né? Se Deus der muito tempo de vida, isso aqui vai dobrar. E vocês vão ter muito mais. Aí ele pegou e disse que virou assim, o cavalo foi saindo e ele foi atrás de cavalo, o filho atrás dele. E disparou aí, certeiro no pai dele, 3 disparos no pai dele. Não vou falar o nome aqui, porque você já sabe, né? 3 disparos no pai dele, de costa ainda, gente. De costa. Ele caiu do cavalo, ele desceu do cavalo dele, pegou o pai dele, só arrastou e deixou aqui perto. A gente não sabe o local certinho, mas é por aqui. Aqui era pasto, tá? Pasto, jogou ele aí. Deixou o cavalo dele, montou no cavalo dele e subiu. Subiu, deixou lá na cancela o cavalo, soltou tudo certinho. Ninguém tinha visto ele vir pra cá. E ele passou pelo outro lado da fazenda e fez de conta que ele estava lá. E isso escureceu e nada, eles achando estranho, porque que o pai não aparecia, pediu pros empregados da fazenda saber o que estava acontecendo. E ele desceu no horário que não tinha ninguém trabalhando, né? Porque 5h30 todo mundo parava de trabalhar e ia para casa. Então ninguém viu. E eles começaram a procurar. De noite mesmo, procurar. Pegaram o cavalo, lanterna e procuraram e acharam o corpo dele aqui nesse local. O desespero da esposa, né? Dos filhos que não sabe o que havia acontecido. Acharam que era que ele teve alguma rincha com algum vizinho aqui da fazenda, mas ele não brigava com ninguém, nunca contou nada sobre isso, e ficou aquelas dúvidas até alguém, uma testemunha, falou que viu quando o filho pegou o cavalo e desceu atrás dele. E depois deixou o cavalo e essa testemunha, né? Não vou falar quem e nada, porque a gente não, como eles se disseram, né?
a gente não pode identificar qual a investigação de quem que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu falei se podia falar o nome, falou que pode, porque nome, né, gente? Nome, muita gente tem nome igual, né? Então a gente já fez várias investigações com vários nomes, né, que são nomes comuns, então aí eles foram em busca, né, do filho, prenderam ele e descobriram que foi o filho. E ele contou com um detalhe, né, que ele tinha feito isso com o pai. E daí eles perguntou para ele se ele tinha intenção de fazer com a mãe, porque ele fez isso com o pai para que herdasse logo a fazenda, porque ele precisava de dinheiro. Ele confessou, ele mesmo falou, o pai dele era pão duro e que ele queria herdar logo a fazenda. Ele acabou fazendo isso, não pensou direito, e a polícia perguntou, mas tinha intenção de fazer com a mãe também? Né? Porque assim, metade ia para toda a família, metade ia da mãe. E ele falou que não, com a mãe dele ele não tinha intenção nenhuma de fazer isso. Mas ele fez isso com o pai porque ele queria herdar a fazenda. Gente, ele foi preso, ele já foi solto, a família rejeitou ele, ninguém quer ver ele nem na frente. E ele disse que foi para o Paraguai. Diz a menina que falou com a gente, né, a mulher que falou com nós, estava falando assim que ela ficou sabendo. Disseram para ela, né? Então ele não está por aqui. E por que me traz aqui? Eles falam que como o pai era muito apegado à fazenda, muito apegado, pode ser que o espírito dele esteja aqui. Porque por várias vezes já viram andando de a cavalo. Ele tinha um cavalo branco muito bonito e vê esse cavalo branco andando com uma pessoa em cima, mas você vê e já não vê mais, já desaparece. Então eles falam que é ele. E aí os filhos, né, os que confiaram em mim, obrigado pela confiança, que pediram para mim vir aqui, sofre por causa disso. Porque assim, ele era muito apegado aqui, isso aqui era a vida dele. E ele perdeu aí a vida num momento assim que ele estava muito, muito feliz mesmo. Né? Tudo que ele queria projetar na fazenda, ele projetou, o que ele queria construir, ele construiu, ele fez tudo certinho. Estava naquele momento de alegria, porque essa era a fazenda dos sonhos dele. Como ela disse, como é que é, amor? A fazenda, os olhos... É a menina. A menina dos olhos lá, que a menina falou, eu esqueci, gente. A menina dos olhos dele. Uma coisa assim, já não lembro mais como que fala. E eles falam assim que ele não merece ficar aqui sofrendo há tantos anos. Então, se a gente pudesse vir ajudar. Então, hoje nós estamos aqui para fazer essa investigação, tá? Para ajudar esse espírito. Se for o espírito dele, né? Que está aqui, a gente vai ajudar, sim, com certeza, né? E se tiver outro espírito, nós vamos ajudar também, porque nosso intuito é esse. Esse é o nosso trabalho, ajudar o espírito que está aqui sofrendo por algum motivo, ficou aqui sofrendo, tá bom? Como eles disseram, o povo fala assombrado, eu falei para eles, é espírito precisando de ajuda. Nós vamos nesses lugares que tem relatos de assombração, né? Então, gente, o importante aqui é ajudar, não é mesmo? Se você é novo no canal e ainda não é inscrito, quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. Meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o nosso coração, agradecemos vocês que nos ajudam aqui no canal imensamente de todo o coração. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, muita luz para vocês, tá bom? Muita paz, é o que eu desejo para vocês, porque vocês são anjos na nossa vida, tá bom? Talvez vocês sintam diferente a minha investigação hoje, mas estou com o sistema emocional bem abalado, tá? Com os problemas que andaram acontecendo. Ainda não posso falar aqui, mas estou bem abalada, né? Mas tudo vai dar certo, tá? Então, mas desculpe mesmo, tá? Vocês vão sentir que hoje eu tô bem abalada. Então tenho que falar pra vocês, senão vocês começam a pensar, o que aconteceu com a Rose? Rose, por que você tá assim? Então vocês já sabem o motivo, tá bom, gente? Não briga comigo, mas é que tá difícil, mas eu sei. Nós vamos vencer cada batalha.
que Deus colocar na nossa vida, tá bom? Vamos ligar o K2. E vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2. Nós estamos aqui para ajudar. Não é para afrontar. É com todo respeito que nós estamos aqui. Por favor. A gente quer ajudar. Se tiver presença, é só se aproximar e eu vou entender que quer ajuda. Onde você tá aí? Tô com medo de ficar aqui, porque a Laura vai estar mexendo aqui, né, amor? Eu tô quieto porque tem uma abelha. Oh, meu Deus. Como hoje tá muito quente, ó, deu sinal. Deu sinal, amor. Como hoje tá muito quente, pode ser que seja... Nossa, amor, vou falar um negócio pra você. Tá difícil, viu? Nas matas agora. Ó. Falei. Corta aí. Tem presença? Vamos fazer spirit box, amor? Ver se ajuda. Vamos pegar os aparelhos. Meus amigos, eu sei que vocês vão ficar preocupados comigo. Como eu comentei, o Theo estava falando, vão ficar preocupados com você, então eu vou falar o que está acontecendo. Eu tô com a labirintite atacada, só que eu tô fazendo tratamento, remédio caseiro, tô tomando os remédios que o doutor mandou, mesmo assim não tá passando. Ela começa a melhorar e volta novamente. Então eu vou ter que fazer um exame, que é um exame que eu tenho medo de fazer, que a gente tem que entrar naquele tubo. Até esqueci o nome do exame lá. É uma ressonância. Que você tem que entrar dentro de um tubo e você fica fechado lá dentro. Eu já tentei fazer uma vez e não consegui. Quando o doutor falou isso pra mim, aí eu fiquei muito mal, porque eu não consigo fazer aquele exame. Então, é que você tem um pânico, né, mano? Eu tenho pânico de ficar presa. É um negócio assim, elevador, quando ele fecha tudo assim, ó, já começa a me dar um pânico. Agora você imagina, você entra assim naquele negócio, tudo fechado assim, você não vê nada, como se tivesse... Eu passo mal quando a pessoa conta pra mim que trancou dentro de um porta-mala do carro. Então, você imagina? É isso que tá me dando E aí eu fiquei muito mal. E aí eu não tô conseguindo melhorar. Eu continuo ainda. Se eu virar de uma vez, aí eu vou pra um lado assim, ó, pra cair. A labirintite é uma coisa muito horrível, tá? Mas eu vou ter que fazer uns exames melhor ainda, porque eu estou tratando e não tá dando resultado. Tá bom? Mas vamos iniciar aqui a nossa investigação, tá bom? Desculpa por comentar, mas vocês precisam saber se você ver alguma falha, alguma coisa, porque eu não tô bem, tá bom? Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Que ajuda. Que alívio, né? De querer ajuda. Ele quer. Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo. Estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós? Não entendi, você entendeu, amor? Almir? Almir? Almir, é isso? É esse seu nome? É Almir mesmo, deu certo, amor. Você pode dizer para nós se você que era dona aqui da fazenda e que o filho veio fazer uma maldade com você? Para não falar em outras palavras, né, gente? Sim. É o fazendeiro, mano. Eu sinto muito por tudo que aconteceu com você. Foram seus filhos que pediu para mim vir aqui, tá? Eles falam que os empregados aqui antes, né? Porque agora já não tem mais, é arrendado. Falava que via sempre um homem de a cavalo e que esse homem passava e já sumia. E eles comentavam que é você. Você pode dizer para nós se você já apareceu para alguém aqui?
Já ele mesmo. Eu fazendeiro. Eu sinto muito pelo que seu filho fez com você, todo o meu sentimento e o Theo. Por isso nós estamos aqui para ajudar, né? É uma pena sua família não estar aqui, né, para escutar aqui tudo que você tem para falar e confirmar para nós se realmente, né? Claro que ele já confessou, se seu filho chegou em você, e ele falou que quando ele chegou você ficou até surpreso, porque você não tinha costume de vir no pasto onde você estava olhando o gado. E acabou fazendo isso com você. Na hora você não sentiu que ele ia fazer isso? Você não percebeu? Não. Como você é desconfiado do seu filho, né? Agora, eu te pergunto. Por algum motivo você ficou aqui. Você precisa de ajuda. Você pode dizer para nós qual foi o motivo de você ter ficado aqui, de você estar aqui? Preso. Sim. Você está preso mesmo. Você está preso. Quando o espírito fica vagando assim, ele está preso. Né? Não consegue fazer a passagem. Então há um motivo para isso. Se você puder falar para nós. Ele disse que amaldiçoou. Filho. Eu ia perguntar, amaldiçoou quem? Ele falou filho. Ficou preso porque ele amaldiçoou o filho. Você amaldiçoou ele. Quando atirou, você, na hora que você sentiu que estava acontecendo, você percebeu que era o seu filho? Sim. Para que eu possa te ajudar, tá bom? Você tem que perdoar o seu filho. Há tantos anos você está aqui e precisa de ajuda, né? Então, você acabou fazendo isso, mas você viu que por causa disso você acabou preso aqui. Você consegue perdoar o seu filho para você ir para um caminho de luz, um lugar muito melhor que essa fazenda sua. Ele demorou, gente, eu já fiquei com medo, né? Aqui é seu filho, né? Algo... Eu creio que um espírito ruim entrou nele, uma coisa maligna, porque para fazer isso com o próprio pai, né? E isso é o importante, né? Perdoar. Tirar toda a mágoa do coração. Você quer pedir perdão? Para Deus. Para Deus. Né? É muito importante, né? Perdoar e pedir perdão. E também se arrepender. Talvez de alguma coisa que você fez, que você viu que não era certo, né? Você se arrepende? Sim. Se arrepende. Se arrepende, né? E falaram para nós que ele sempre estava brigando com você, né? Chegava já em casa, já vinha brigando com você, né? E parece que quando ele veio também no pasto aqui,
atrás de você também, ele brigou com você, né? Talvez isso causou essa raiva, né? Que você acabou amaldiçoando ele. Ele provocava você? Ah, então é por isso. Ele queria dinheiro. Ele queria Então, dinheiro. quando ele chegava, provocando ele, que ele já chegava querendo dinheiro. E isso que foi causando aí intriga entre você e ele. Uma coisa que, tipo assim, todo o império que ele construiu foi ele, né? E o filho teve só os benefícios. Porque eles falaram para nós, o meu pai fazia tudo para nós. Ele sempre dava dinheiro para ele, então? Porque ele... Você pode responder para nós, que o Theo Almir. perguntou? Você responde para nós, Almir? Sim. Ele sempre dava dinheiro para ele. Então, mas não tinha Limite, então, né? limite. Você ia dando dinheiro para ele, como a menina mais nova estava falando para nós. A mulher mais nova, ela disse assim, que ele queria sempre dinheiro. Só que eles nunca descobriram para onde que ele levava esse dinheiro, se ele tinha algum vício, alguma coisa assim, mas não sabe, né? Porque ele precisava de muito dinheiro. E ele não conseguiu, ele fez faculdade, mas não conseguiu passar, né? Não teve jeito e então ele queria viver só do dinheiro do pai. Por isso até que ele fez isso com o pai para receber logo a herança, mas nada fica escondido, né? Se não descobre, ele tinha pegado a herança. Ele não pegou, ele foi preso, tá, Almir? E hoje ele não mora mais por aqui, mas ele está brigando por direito dele ainda da fazenda. Eu sinto muito por tudo isso. E nós estamos aqui, na verdade, para te ajudar, tá bom? Nós vamos deixar um copo d'água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Nós estamos aqui com o anjo e a mentora. Você consegue ver eles? Eles que vão encaminhar você. Você pode seguir eles, tá bom? Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá? Que é só um símbolo. Segue seu caminho, Almir. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Almir, né? Ele estava aqui sofrendo, estava preso. A gente achava até que era porque ele era apegado à fazenda dele. A família também achava isso, mas na verdade foi uma maldição que ele lançou sobre o filho dele. Por isso ele ficou aqui, né, sofrendo. Mas o importante aqui em nós, como eu sempre digo nos meus vídeos, é ajudar. E nós vamos orar por ele agora. Eu, vocês e o Theo. E não esquece que eu amo vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Almir, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora se o Almir conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecido ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus o abençoe e que Deus abençoe vocês.